Hoje, dia 11 de maio de 2024, também conhecido como 6 dias antes do meu aniversário. E nós hoje vamos bater um papo sobre alimentação, um aspecto da alimentação que nós vamos abordar, um item culinário que é muito frequente, praticamente está inserido em toda a preparação, quase todas as preparações, até mesmo nas saladas, nós vamos conversar hoje sobre gordura, sobre óleo, sobre azeite, e eu não coloquei no texto, mas eu também gostaria de conversar sobre manteiga, margarina, enfim, são todos itens que quem faz um ovo frito costuma usar alguma dessas gorduras. Quem faz algum preparado de carne normalmente usa uma dessas gorduras. Saladas usam azeites. Enfim, o refogado do feijão é feito também com algum tipo de gordura. As próprias carnes têm gorduras já naturais, né, delas mesmas. Mesmo a carne branca, mesmo o peixe tem a sua gordura. E isso tudo vai fazer parte do nosso organismo, né? Uma vez que a gente se alimente com esses itens, isso vai trabalhar, vai entrar no nosso metabolismo, vai se coligar com uma série de outras substâncias ou moléculas que tem dentro do nosso organismo. O grande problema, a minha ideia de fazer esse programa hoje, de convidar a nossa nutricionista, que daqui a pouco eu vou apresentar, a minha ideia é a seguinte: um dos objetivos do programa Viva a Voz Saúde é informar a população. A população informada, ela tem um poder maior de fazer escolhas melhores. Não basta a informação para a gente fazer escolhas melhores, né? Existe uma série de questões psíquicas nossas, culturais, como é que a nossa família se alimenta ou se alimentou no passado, nossos pais e avós, isso tudo faz parte da nossa cultura. Então, às vezes, não basta a gente saber que determinado item não é benéfico para a gente evitá-lo ou para a gente reduzir o consumo. Existe uma série de fatores, mas, evidentemente, sem informação fica difícil, né? Se você não sabe minimamente o que é que você está botando na sua preparação para se alimentar, como é que você vai fazer escolhas melhores se você não sabe o que é melhor, o que é pior? Nós fizemos também, por outro lado, já 1 ou 2 programas aqui sobre a questão da rotulagem. A gente entende que os rótulos dos produtos que estão lá nos supermercados são muito importantes, porque ali tem muita informação que pode ajudar a gente também a fazer boas escolhas. O problema é que muitas vezes a gente lê rótulos. Eu sou médico. Muitas vezes eu leio um rótulo e eu não tenho a menor ideia do que aquilo quer dizer. Por exemplo, às vezes eu não sei que ali tem 2, 3 tipos de açúcar, com nomes diferentes. Não vem escrito açúcar, vem escrito uma série de outros nomes técnicos que a gente que é leigo, eu no caso aí seria um leigo, a gente não entende. E um último adendo, antes da gente efetivamente começar o nosso bate-papo, o último adendo é que a cada dia que passa, mais estudos têm demonstrado uma relação direta entre a alimentação e a qualidade de vida das pessoas. Não só a qualidade, mas o tempo de vida, ou então também o tempo de vida com menos doenças, né? Porque às vezes você pode viver muito, mas com uma série de doenças durante décadas, né? E a gente sabe que a alimentação está intrinsecamente associada ao desenvolvimento de uma série de doenças, e a nossa convidada tem se dedicado também muito a isso, no sentido de que essas tais doenças que a gente chama, tem uma sigla, né? Que é DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Até o século XIX, meados do século XX, o que matava mais as pessoas eram as doenças infecciosas, via de regra transmissíveis. A tuberculose, por exemplo, matou
metade da população da Europa, antes do alemão descobrir a causa da doença e antes do ucraniano Selman Waksman descobrir o primeiro medicamento, que foi a streptomicina. Então, o grande índice, o grande fator de mortalidade daquela época era justamente as doenças infecciosas, infecto-contagiosas, doenças infecto-transmissíveis. E eu citei a tuberculose, mas uma série de outras pestes assolaram o planeta aí anos para trás. Hoje em dia, mais de 70%, quer dizer, mais de 2/3 das doenças que levam à morte no planeta hoje são das chamadas DCNTs. Eu poderia citar algumas aqui, mas existe uma lista grande, mas a gente tem a hipertensão arterial, a gente tem o diabetes, a gente tem, enfim, doenças às vezes autoimunes, mas que persistem por muito tempo e se tornam doenças crônicas e às vezes matam. E, enfim, a gente tem uma série de doenças que a alimentação está intrinsecamente ligada a, não digo o surgimento da doença, são fatores correlatos, né? Você tem a genética, você tem o ambiente em que a pessoa vive e você tem o estilo de vida que a pessoa resolveu adotar. Então, por exemplo, o câncer de pulmão é uma doença que inexistia no século XIX para trás. É uma doença, não é nem do tabaco, é uma doença do cigarro. Foi a partir do século XX, no desenrolar do século XX, que o cigarro começou o câncer de pulmão apareceu e se tornou líder entre os cânceres que mais matam. Então, se você opta por não fumar, a sua chance, o seu risco de desenvolver um câncer de pulmão fica bem menor. Você vai ficar exposto à poluição ambiental, certos tipos de manufaturas, por exemplo, amianto e tal. Você pode desenvolver o câncer de pulmão, mas uma incidência, o risco é muito menor. Então, eu queria, antes da gente começar, eu queria apresentar a professora Lília Zago. Ela é professora associada do NUT, né, do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que o nome já está dizendo, é aqui no Rio. E uma coisa interessante, Lília, é que eu já trouxe aqui vários... A gente todo sábado tem um convidado. E, coincidentemente, talvez a maior parte dos convidados que vieram aqui são da UERJ. Quer dizer, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que hoje é um centro de pesquisa, de inovação, de saber, que é impressionante em vários campos. Nós já trouxemos aqui antropólogos, sociólogos, médicos, nutricionistas, já vieram aqui 2 ou 3 da UERJ. E, enfim, eu não me lembro se... O Ricardo Oliveira, que é o coordenador da pós-graduação da Educação Física lá da UERJ, que tem um laboratório de análise Laboratório da Vida Ativa, LAVA, que já vi aqui 2 ou 3 vezes, ou seja, a UERJ realmente está de parabéns. Eu acho que todo fluminense, né, carioca sobretudo, mas todo fluminense devia se orgulhar de ter uma UERJ, de ter uma universidade tão pujante, tão atuante e produzindo tantos cérebros, né? A gente, nesse momento que vê tantos cérebros saindo do país, né? É muito legal. E o Geraldo perguntou se você atendia, né? Você disse que não faz nutrição clínica, você se dedica totalmente à universidade, né? Então fala um pouquinho de você. Zago eu já sei que é um sobrenome italiano, eu perguntei antes do programa, eu estava curioso, eu achava que era espanhol. Mas fala um pouquinho assim de você, como é que você optou por esse caminho da nutrição? Que, aliás, eu também mencionei a você, minha mãe era nutricionista, e sempre que eu entrevisto uma nutricionista aqui, eu me emociono um pouquinho. Sim. Fala de você. Tá bom, muito obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos, né, que estão aqui nos ouvindo, e nos vão assistindo, ouvir depois. e ouvirão depois. Queria muito agradecer, né, o convite, doutor Alexandre, para, né, vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão importante, né, para a saúde das pessoas, esse assunto que eu venho me dedicando aí a estudar, a pesquisar, né, ao longo da minha vida acadêmica, né.
Eu sou nutricionista de formação, como o senhor, né, acaba de dizer, e eu não sou carioca, eu sou paulista, né, sou nascida na capital de São Paulo. Não é paulista, é paulista, né? É, paulista, exatamente. Nascida na capital, mas criada no interior de São Paulo. Então, eu fui para uma cidadezinha no interior de São Paulo, quando eu era muito pequena, né, tinha uns 6 anos de idade, 6 anos de idade. Comecei a minha escolaridade nessa cidadezinha, que é uma cidade que se chama Jaguariúna, que fica bem perto de um grande centro, né, que é Campinas, perto da capital. E lá é que eu iniciei, né, a minha escolaridade e, né, consequentemente, toda a minha formação. Então, eu sou nutricionista formada lá pela PUC de Campinas. E já na universidade eu decidi seguir carreira acadêmica, né? Então, quando eu estava lá no meu 3º ano de universidade, sempre fui muito interessada em trabalhar, né, com projetos de iniciação científica, sempre querendo saber quais eram os caminhos que me levavam à vida acadêmica, à carreira acadêmica, porque esse era o meu objetivo. Eu entrei, voltando um pouquinho, né, porque eu entrei na nutrição sem saber o que era nutrição, como muitos estudantes entram também lá com a gente tem muitos estudantes que entram, assim, querendo uma carreira da saúde, né, que foi o meu caso. Tinha alguém na família? Não temos, não tínhamos nutricionistas, não tínhamos, assim, nenhuma formação na área da saúde, né, na família, assim, de graduação, Sim, curso nem superior. médico, nem enfermeiro, psicólogo. Não, fisioterapeuta, nada. E aí eu fui, né, fiz uma carreira da área da saúde, depois a minha irmã fez, o meu irmão fez, a minha mãe, depois depois que a gente cresceu e se criou, e aí ela conseguiu também fazer psicologia, enfim. Pô, que legal. Então assim, depois muita gente fez, mas eu queria uma carreira da área da saúde. E eu era muito assim, eu sabia algumas carreiras que eu não me identificava, e aí por exclusão, eu falei, não quero essa, não quero essa, não quero essa. Sempre gostei muito, né, de assuntos relacionados à alimentação, à nutrição. Pelo manual do estudante, né, aqueles manuais, né, que os estudantes lá no ensino médio ainda ficam, né, conhecendo as profissões, eu li sobre a carreira de nutrição e falei, vou tentar. Então, eu, né, tentei, ingressei e gostei muito, me identifiquei. É claro que tem muitas áreas, o nutricionista ele pode atuar em muitas áreas, né? Então, eu não me identifiquei logo de cara com algumas áreas, enfim, né? Eu, assim, gostei mais de algumas áreas, menos de outras, mas, no geral, me identifiquei muito com a profissão, mas me identifiquei mesmo com a carreira acadêmica, né? E dentro da carreira acadêmica, eu gosto muito da parte de alimentos, né? Então, eu gosto muito de estudar o nosso objeto, né, de trabalho, que é o objeto de trabalho do nutricionista, que é o alimento, né? E tudo que envolve, né, tudo que está aí ao redor, né, do alimento, enfim, né, todas as áreas correlatas aí, enfim. Aí terminei a graduação, né, participei de projetos de iniciação científica porque já tinha decidido que queria seguir carreira acadêmica. E aí, quando você sai da universidade, você quer seguir carreira acadêmica, você precisa fazer o mestrado, você precisa fazer o doutorado, que é o caminho básico, né, para fazer. Então, aí fui, me formei e fiz toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, para me preparar para ir para a carreira acadêmica na Unicamp, na Universidade de Campinas, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, tá? Então, toda a minha pós-graduação, né? Então, eu sou mestre em Alimentos e Nutrição, doutor em Alimentos e Nutrição. Em 2008, eu terminei o meu doutorado e aí comecei a saga, né, de concursos públicos pelo Brasil. Selecionei alguns concursos públicos. Antes de você seguir, porque depois eu posso não conseguir voltar. Vou te interromper rapidinho para fazer um outro elogio a uma universidade, já que você citou a Unicamp, né? Eu acho que a Unicamp é também um centro de conhecimento fantástico. Eu me lembro que uma vez eu era chefe de um serviço aqui no Rio, no hospital, na época, se não me engano, era do Ministério da Saúde. Depois ele foi municipalizado, o Hospital Rafael de Paula Souza. E nós iniciamos um programa sobre oxigenoterapia domiciliar prolongada. Quer dizer, aquelas pessoas que tinham enfisema, né, tinham DPOC, não podiam se deslocar e não podiam viver sem o oxigênio externo. E a Unicamp era o melhor centro que fazia esse tipo de programa, né, botar oxigênio na casa do paciente com um concentrador de oxigênio. E aí passei lá, fui eu e uma colega, Marisa Laboissière. Aí ficamos lá acho que uns dois dias, pegando todo
burocracia do programa para depois instalar no nosso hospital. E uma outra relação que eu tenho com a Unicamp é com o Luiz Carlos Dias, que é um professor do Departamento de Química, que ele foi de uma importância extraordinária durante os 3 anos da pandemia, porque ele conseguiu juntar o talento dele, o conhecimento, uma capacidade de comunicação muito grande, e ele ajudou muito a informar as pessoas sobre a Covid, né? E eu estou mencionando o Luiz Carlos Dias agora, porque agora em junho ele vai lançar um livro, cujo título eu não estou me recordando, mas eu vou buscar aqui no intervalo, que é um livro que ele fala sobre a importância da ciência. Sim. Que foi o papel que ele exerceu, né? Ele conseguia quebrar aquela questão das fake news, a desinformação intencional, criminosa, né? Que rolou durante a pandemia. E eu faço muita edição de vídeos para botar no meu canal, que eu acredito também em a comunicação por essa via, e eu comecei a editar os vídeos das falas dele. Teve vídeo que eu editei da fala dele com 30 mil views, assim, um negócio bacana. E ele vai lançar o livro e eu espero poder trazê-lo aqui. Mas eu fiz essa ressalva para não deixar passar a importância da universidade, e uma universidade pública, né, que está sempre sob risco, né? Tanto a UERJ, eu me lembro da UERJ quando eu trouxe aqui, se não me engano, o Ricardo, da atividade física. Vocês estavam sem receber salário, né? Profissionais tão gabaritados, dedicados à causa do ensino, da pesquisa, da inovação, sem receber salário. Né? Mas, enfim, fala aí que você estava falando dos concursos. Aí você fez uma série de concursos. Aí me preparei, né? Terminei meu doutorado, me preparei e comecei a prestar alguns concursos públicos pelo Brasil, selecionei algumas universidades, né? Passei em alguns concursos, mas enfim, e até que eu consegui, né, vir para a UERJ. Então, vim para a UERJ. Nós é que conseguimos você, diferente. Eu tenho um orgulho imenso, né? Tenho muito orgulho de ter me formado, de onde eu vim, assim, né? Desde a graduação, a pós-graduação na Unicamp. E aqui, eu trabalhei em outras universidades, né, antes de vir para a UERJ. Então, eu trabalhei na PUC, né? Minha primeira experiência docente, né, foi na própria PUC, como professora substituta. Depois eu cheguei a trabalhar, né, há algum tempo também como professora substituta na Unifesp, no campus da Baixada Santista. Né, eu não gosto muito de sigla. Fala o que é Unifesp. A Universidade Federal de São Paulo. E trabalhei um tempo lá e assim, prestando os concursos para professor efetivo. E aí, em 2011, né, eu consegui a vaga na UERJ e vir para a UERJ. Eu costumo dizer que a minha vida, assim, é uma vida antes da UERJ e uma vida depois da UERJ. Assim, eu tenho um orgulho imenso, né, de ser professora da UERJ, né, de trabalhar lá, né, de exercer as minhas atividades lá. Da UERJ. O que você acha tão legal na UERJ? Eu dei uma visão que é minha. Qual é a sua? É uma universidade de excelência, né? É uma universidade que para além dessas questões, né, de produção de conhecimento de alto nível, né, de excelência, de reconhecimento nacional, internacional, em todas as áreas, né, que atua, em termos de formação, em termos de produção de conhecimento, em termos de ações extensionistas com a população ali ao redor. Então, é sem dúvida uma universidade assim, de excelência, né? E é uma universidade muito humana, né? Eu acho que por isso que eu digo, eu acho que é um dos principais fatores que faz com que eu diga para as pessoas, eu já disse isso para muitas pessoas, que eu sou uma pessoa, né? Eu era uma pessoa antes da UERJ e sou outra, porque eu me transformei numa pessoa melhor, sem dúvida. A universidade depois, ajudou exatamente, essa transformação. Sim, é uma universidade humana, né? É uma universidade pioneira no sistema de política afirmativa, entendeu? Então, assim... O que é política afirmativa, para que algum ouvinte nosso não entenda? São as famosas políticas de cotas, né? As cotas destinadas às pessoas, né? Determinados grupos, né, populacionais que, sabidamente, por N motivos, né, não têm as mesmas oportunidades, não estão em condições de concorrência justa, né, com a maior parte da população, né, por questões relacionadas, né, questões sociais, questões étnicas, questões raciais, questões, né, importantes e que devem ser consideradas de fato, né, no momento de oportunizar essas pessoas para o ensino superior. E a UERJ, assim, ela é muito, né,
é muito importante, assim, historicamente, né, para que essas ações, né, viessem a acontecer. Né? Então, a gente tem muito orgulho, assim, por vários, né, por vários aspectos, assim, né, várias ações da universidade, enfim. Então, acho que, né, a gente poderia ficar falando sobre a UERJ um tempão aqui. Pode fazer um outro programa sobre só isso. Sobre a UERJ. E aí, certamente, eu não sou a melhor pessoa para isso. A gente tem que chamar os nossos gestores também para falar sobre isso, outros professores. Veio aqui mês passado o atual, que tomou posse em março, o diretor da Faculdade de Medicina, o Rogério Rufino. Então, exatamente. Aqui no programa. Muito bom, tá vendo? Então, muito bom. Então, assim, a gente tem muitas pessoas, assim, excelentes para vir aqui falar sobre a UERJ, enfim. Mas eu tenho um orgulho, né, muito grande mesmo, assim, de fazer parte, né, da UERJ, de ser uma UERJiana, como a gente diz, né, então, nos corredores da universidade. Você já fez um breve resumo, né, da sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e a entrada como uma acadêmica na universidade. Me diga, então, como é que você vê a importância hoje daquilo que a gente falou, que é a alimentação saudável. Nós fizemos um programa aqui sobre a alimentação saudável com uma colega sua de departamento, que é a Daniela Canella. Uhum. Fizemos também um programa com a nutricionista que te indicou para mim, para eu te convidar, que é a Ana Carolina Feldenheim. Nós fizemos um programa sobre alimentos ultraprocessados e alimentação saudável também. E aí hoje nós nomeamos o programa focado na questão das gorduras, dos óleos e dos azeites. Para a gente não se perder muito, vamos tentar centrar nesse polo, não digo nem do problema, pode ser a solução, inclusive. Uhum. Né? Como é que você vê a importância das gorduras em geral? Não falando mal das gorduras, mas quando é que surgiu essa história de se usar gordura? Historicamente, eu me lembro da minha avó usar banha de porco, né? Historicamente, como é que as gorduras evoluíram? Porque às vezes eu chego, por exemplo, num supermercado, tem óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, que chegaram a me dizer certa vez que canola não existiria, depois disseram que é uma flor, mas eu nunca vi uma canola na vida. De fato, canola não existe mesmo, eu posso explicar isso depois. Exatamente. Um dos motivos que eu trouxe você aqui é para me explicar o que é óleo de canola. Sim. E aí você tem outras gorduras que a gente ouve, as pessoas falam com naturalidade, gordura saturada, gordura insaturada, mas se você perguntar à população, a população não tem a menor ideia do que é gordura saturada e não saturada, ou sei lá, medianamente saturada. Depois nós temos também as questões que a gente usa muito, que é a manteiga e a margarina, né? Eu me lembro quase que eu vou fazer 69 anos dia 17. E eu me lembro, se não me engano, do surgimento da margarina como uma alternativa, não sei se mais saudável na época ou alternativa mais barata à manteiga. Mas houve uma época, assim, na minha vida, que parecia que você não deveria comer manteiga, deveria comer margarina. E depois isso mudou. E temos, por exemplo, a gordura do ovo. Também teve gente que dizendo que não pode, que tem muita gordura, e depois o ovo já é saudável. Mas, do ponto de vista dessa questão, azeite, gordura, óleo, manteiga e as gorduras das carnes, como é que a gente... Quando é que vocês começaram a estudar isso? A importância da gordura? Ou o risco de determinado tipo de gordura? Sim. Quando é que isso entrou na pauta das nutricionistas? Então, é uma questão, né, vou tentar fazer, muita coisa, né? Estudar gordura, né, é complexo, porque é um volume, né, de informação muito grande, enfim. Vou tentar responder a pergunta, né, fazendo um resumo, enfim. A gente faz outro. A gente faz um outro. Porque é um mundo, né? Eu
estou aqui por conta disso, né? Eu sou pesquisadora, né? Meu foco, né, de pesquisa sempre foi, desde o doutorado, os óleos e as gorduras dietéticas. Eu fiz o meu doutorado todo no laboratório de lípides ou lipídios, né, que são gorduras, né, lá na Unicamp, sob a orientação da professora Admar. E foi lá que eu aprendi muito sobre isso. E uma das primeiras coisas que eu aprendi, né, é que as gorduras, porque muitas vezes a gente tem uma visão assim de que gordura é vilão, gordura é mal, a gente sempre tem que evitar a gordura e não, né? Então eu tenho me esforço muito para que a gente não passe essa mensagem de que gorduras são ruins, óleos e gorduras são ruins. Eles são muito importantes, né? Eles são nutrientes muito importantes, né, para o nosso corpo, assim, para além, né? Só chamar de nutrientes já alivia a barra da gordura. Exato, são nutrientes, são considerados nutrientes, né? Os lipídios, né? Quando a gente vai dar nome técnico, digamos assim, né, em termos do aspecto químico daquela molécula, né, então são nutrientes, né, importantíssimos. Então a gente precisa consumir esses nutrientes. Então, para além de uma função, precisa consumir. Nós precisamos consumir, exatamente, nós precisamos consumir fontes, né, desses nutrientes, que são os lipídios, porque eles são muito importantes para o nosso metabolismo. Então, para além da nossa, né, da função que até algum tempo atrás se considerava que era uma função meio que básica e quase que exclusiva, que é fornecimento de energia, e que de fato é uma função importante, né, dos óleos, das gorduras na dieta, né? Então já se sabe há algum tempo, né, já que não é só isso, né, não é só essa função. Então as gorduras, esses componentes lipídicos, eles têm funções importantíssimas, né, de compor tecido cerebral, né? São precursores hormonais, são precursores importantíssimos de mediadores de inflamação, tanto pró-inflamatórios quanto anti-inflamatórios. Então a gente precisa muito, né? O tecido, nosso tecido adiposo, ele é metabolicamente muito ativo, né? Então a gente precisa muito. Quer dizer, a nossa consumir. Gordura corporal, né? Que o tecido adiposo, a nossa gordura pessoal corporal isso, de cada um, isso. É muito ativa, você quis dizer. O que você quer dizer com isso? Funções importantes, além daquela função só de reserva energética, né? Que é o que, há algum tempo atrás, porque quando a gente fala assim, tempo, né? Eu não vou conseguir precisar tempo, mas se você comparar as pesquisas com relação ao valor nutricional de proteínas, por exemplo, isso é muito estudado desde muito tempo. As gorduras, né, esse aspecto mais metabólico, além dessa coisa só de funcionar como reserva energética, é mais recente, né? Década de 50, 60, enfim, que os estudos, né, vêm comprovando mesmo assim, essa funcionalidade tão importante da gordura, né, a ponto, né, de relacionar o consumo excessivo ou o tipo da gordura, já chego lá com como fator de risco, né, para desenvolvimento de alguma doença, ou então, né, como algum fator protetor, né, para controlar o desenvolvimento, prevenir, controlar o desenvolvimento de alguma doença. Você fez uma observação agora, 2 ou 3 frases atrás, que eu voei para o teu currículo, e lá no teu currículo fala que você tem um interesse particular na questão dos alimentos funcionais. E aí você agora falou na funcionalidade. E para muitos leigos, a ideia de alimento funcional ainda não chegou, né? Mas eu sei que vocês nutricionistas já falam isso, já dão uma atenção a isso. Tenta explicar rapidamente para a gente o que você chama de alimentos funcionais e o que isso mudou também de uns anos para cá, né? Que essa questão também é relativamente nova. Sim. O que são alimentos funcionais? A ideia. Então, a gente já evoluiu a um ponto, como, né, você acabou de dizer, assim, isso é complexo em termos conceituais, é complexo até para os próprios pesquisadores, mas, assim, no geral, né, a gente chama de alimento funcional
aquele alimento, e as gorduras estão incluídas nessa definição, nesse contexto também, aqueles alimentos que possuem, né, componentes em sua estrutura que exercem alguma função biológica no nosso organismo que vai além daquela função clássica de nutrir. Então, uma função de agir como, por exemplo, tem um componente que tem ação antioxidante, tem uma ação anti-inflamatória, né, tem né, alguma atividade, né, uma ação de inibir em algum processo lá do ciclo celular a atividade, né, de crescimento de algum tipo de câncer, entendeu? Que, ações antitumorais, enfim. Então, compostos que fazem parte do alimento e que exercem essa função em algum sistema biológico, né, para além daquela função de nutrir, a gente, né, normalmente, eles são chamados de alimentos funcionais. Né? Dá um exemplo, alguns para as tipos ficarem com isso bem claro. Uma função, por exemplo, de algum alimento. Tá, vou pegar como exemplo, então, um óleo. Ótimo. Que é um alimento funcional clássico e tem a ver com o nosso tema, que é o meu objeto de pesquisa hoje em dia. Eu sou especialista em azeite de oliva. Isso. Então, o azeite de oliva, né, ele é um alimento funcional. Né? Por que ele é um alimento funcional? Porque em sua composição, ele tem né, todo óleo, tá? Assim como todo óleo, 98%, 99% da composição daquele produto, do azeite, é gordura, né? É lipídio, tá? Que são 90%. 98%. O resto é água. Não. Nem água, nem água não tem. Não tem, porque senão não misturaria. Não azeite tem. Não mistura com água. Praticamente nada no processo. Não vou dizer que não tem, mas tem pouquíssima, né? Os óleos geralmente são praticamente 100% óleo mesmo, tá? E de todo né, toda a composição, 98%, 99% é lipídio. E é um tipo de lipídio específico que são os famosos triglicérides. Né? Então, o azeite ele é formado 98% disso. Esses 2%, 1%, 1,5%, 2%, que aí depende muito de cada tipo de óleo, né? No caso do azeite, é formado pelo que a gente chama de compostos menores. São compostos químicos, né? De tamanho molecular menorzinho, que são os famosos compostos fenólicos, os tocoferóis, que é o grupo, né, onde está a vitamina E, por exemplo, os carotenoides, né, que são pigmentos, e outros compostos químicos ali, né? Eles são inseridos ou eles fazem parte da oliva, da azeitona. Eles fazem parte da planta. Tá. E aí eles estão tanto na folha da árvore quanto no fruto, que é a azeitona, e quando extrai o óleo, eles passam para o óleo também. Tá. Estes compostos são os compostos que reconhecidamente possuem ação antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral. Não é o 98% Em termos de... Os outros também têm uma relação. Mas a relação dos 98%, ela tem uma relação com a saúde também, principalmente os ácidos graxos monoinsaturados, né, que estão presentes nessa fração de 98%. Mas essa fração é uma fração que é difícil separar, mas eu vou tentar separar. É a fração mais da nutrição. Tá. Né? E a questão do alimento funcional mesmo, não que essa fração esteja excluída dos alimentos funcionais, né, da definição dos alimentos funcionais, mas esses compostos menores é que são os grandes responsáveis por fazer com que o azeite seja considerado um alimento funcional. Porque, por exemplo, os principais desses compostos menores, os mais estudados, são esses compostos fenólicos, que eles têm ação antioxidante, ação anti-inflamatória, ação antitumoral, então diversos estudos pré-clínicos e muitos ensaios clínicos, né, já há algum tempo sendo realizados e comprovando os benefícios, né, do azeite de oliva e atribuindo esses benefícios, né, de prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis, atribuindo esses benefícios a esses compostos e principalmente por conta da ação antioxidante, anti-inflamatória desses compostos, porque já se reconhece, né, já é de amplo conhecimento da comunidade científica que essas doenças, né,
elas são multicausais, claro, mas estresse oxidativo e um processo inflamatório, né, são importantes, né, no processo de desenvolvimento dessas doenças. Você então, citou, também eu peguei no seu currículo, a questão de você ser especialista em azeite de oliva. Sim. Então, 2 perguntas sobre isso. Primeiro, existe azeite que não seja de oliva? Existe. Azeite de quê, por exemplo? Aqui no Brasil, por exemplo, às vezes a gente encontra o dendê como azeite de dendê também no mercado. Tá. E que eu me lembro, assim, a maior parte são chamados óleos. Mas a gente encontra também azeite de dendê. Dendê é um coquinho, né? Na palmeira, exatamente, o coquinho da palmeira, isso mesmo. Uhum. E aí pode ser que o dendê também, né, seja chamado de azeite, né, de dendê, enfim. Mas no geral, o azeite, o nome, né, essa terminologia é mais específica para o azeite, diretamente para o azeite. Outra coisa que a gente vai lá no supermercado, do ponto de vista do alimento funcional, tem azeite que diz que tem acidez X ou Y. Qual a importância da acidez do azeite no ponto de vista de ser benéfico, mais ou menos? Às vezes vale a pena pagar mais caro, não vale? O que é essa acidez do azeite? Sim, essa é uma grande dúvida que todo mundo tem. A acidez é uma questão importante no azeite, mas não é a mais importante. Não é a única que a gente tem que olhar quando a gente vai escolher um bom azeite. De maneira geral, assim, e tentar explicar rapidamente, né? Quando a gente extrai, quando um produtor de azeite extrai o azeite, quando o azeite sai, porque o azeite, de verdade, ele é como se fosse um suco da azeitona. Sim. A azeitona é espremida, moída e centrifuga, faz lá todo o processamento tecnológico, sai aquele suco. Aquilo ali é o azeite. Como se fosse o vinho em relação à uva. Né? Aquilo ali é o azeite. Extrai o suco da azeitona. Quando o produtor extrai esse azeite, né, esse produto, ele tem que classificar o produto dele mercadologicamente. E aí é que ele classifica esse produto em extra virgem ou virgem. Outra pergunta. Entendeu? Então, já vou incorporar porque faz parte ali da acidez. Porque, e quando sai esse suco, na verdade, vai para o laboratório, o produtor geralmente tem o seu próprio laboratório ou manda para outro laboratório, ele classifica. Então, a classificação mercadológica ela é baseada em 3 parâmetros químicos obrigatórios pela nossa legislação. E um desses parâmetros químicos é a acidez. Então, por exemplo, se quando o produtor extraiu aquele azeite dele, se a acidez daquele azeite deu até 0,8%, ele é um azeite extra virgem. Até 0,8%. Até 0,8%. Se a acidez deu mais do que 0,8% e foi até 2%, ele é um azeite virgem. Ele pode comercializar ainda, mas não como extra virgem, tá? Se a acidez daquele azeite deu mais do que 2%, é um azeite muito ruim e ele nem pode comercializar, que aí é o que a gente chama de azeite lampante. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar o azeite para a planta dele, refinar esse azeite e aí ele pode dar outro destino. Voltar para a planta dele, você quer dizer botar ele na máquina de novo? Aí é outro processo, outro processamento tecnológico, se ele tiver condição de fazer isso, porque às vezes ele não tem, ele, né, ou tem que vender ou destinar para outro fim, porque não pode comercializar. Biocombustível, combustível, enfim, outro que não seja alimentação. Entendeu? E por que a acidez acima de 2% não é bom para aí é que vem. Porque isso faz com que o produto fique suscetível à degradação, né? A degradação e aí formar compostos indesejáveis e que podem causar algum danos para o organismo quando a gente consome. Quanto menos ácido, menos ele se degrada. O índice de acidez é um parâmetro de qualidade, tem a ver com a qualidade, né? Mas não é o único parâmetro, né? Mas é importante, assim. Agora, uma acidez de 0,8 é uma acidez super baixa. Uma acidez de até 2%, é uma acidez um pouco mais alta, mas é uma acidez ainda considerada, né, dentro dos parâmetros de qualidade. Só não pode ser extra virgem, né? O que vai influenciar um pouquinho mais, assim, quando a acidez é um pouco mais alta,
influencia, né? Tem essa questão indireta com saúde, enfim, mas é mais as questões assim de estabilidade daquele óleo para cozinhar depois, principalmente, né? Que se ele tem mais acidez, ele fica um pouco mais instável para cozinhar, embora não tem problema cozinhar com azeite, a gente pode chegar lá nesse ponto também mais tarde. É uma outra dúvida, né? O azeite é saudável, mas não para usar como fritura. Pode usar também. Isso é uma coisa polêmica, mas pode ou deve? Na minha visão, assim, porque deve. Uma garrafa de óleo de soja é R$5. Exatamente. O azeite extra virgem hoje é 50. Então, 500 aí ml. eu sou pesquisadora, né? E há algum tempo eu já tenho né, focado as minhas pesquisas no azeite de oliva, mas eu tenho uma questão imensa com isso e eu sempre problematizo isso com os meus estudantes lá na UERJ. Né, se a gente for pensar só nas questões de saúde, né, de benefício à saúde, todo mundo deveria cozinhar com azeite, mas isso é inviável para a maior parte da população, então, digamos assim. Não só... quando você diz deveria cozinhar, quer dizer que não tem impedimento. Não tem impedimento. Porque existe o mito de que não se deve fritar azeite. É um mito, exatamente. É um mito. Então, assim, antes da gente entrar nessa questão de cozinhar, só fechando a questão da acidez. Então, assim, um óleo de baixa acidez é um óleo de boa qualidade. Mas a gente não precisa ficar preso só nisso, não. Existem outras questões, né, importantes também de serem olhadas no rótulo para a gente garantir, ou pelo menos, né, ter indícios de que aquele azeite é de boa qualidade. Né? O índice de acidez está ali como parâmetro químico obrigatório para fazer essa classificação mercadológica, tem essa relação com a saúde, porque não pode ter uma acidez muito alta, porque indiretamente isso é, né, prejudicial, porque torna esse azeite mais suscetível à produção desses compostos indesejáveis e tudo mais. Né? E pode cozinhar com azeite, não tem problema nenhum, né? Isso é um mito. Há algum tempo, né, pensava-se que, né, o azeite ele era mais instável, produzia ácido graxo trans durante a cocção, né? Ele produzia compostos tóxicos. E isso não é verdade. Há algum tempo, muito tempo já, as pesquisas já têm, né, relatado evidências assim. É quase que unânime entre os pesquisadores que têm como objetivo estudar a estabilidade do azeite de oliva quando ele é submetido à cocção, né, procedimentos, vários pesquisadores mimetizam procedimentos culinários no laboratório que a gente faz em casa, inclusive fritura, e ele se permanece sempre muito estável, assim. E ele, inclusive, em comparação com outros óleos, é até melhor, né, em termos de estabilidade, de não produção de compostos tóxicos, né, porque ele tem uma composição muito particular dele que faz com que ele seja bastante estável, que aguente essa temperatura elevada, né? Diferentemente de outros óleos que de uma forma muito inadequada muita gente usa para fritar, como por exemplo o óleo de girassol, o óleo de milho. São óleos que não devem ser usados para fritura. Não devem? Não devem ser usados para fritura. Geraldo, está vendo a importância desse programa? Você sabia disso? Mas ela falou canola agora? Não, ela vai falar ainda. Ainda vamos chegar lá no canola. A canola fica para o início do outro bloco. Porque, olha só, para a gente não perder assim, o fio dessa questão do aquecimento, que né? Você tem, só te interrompendo pela enésima vez, tem o óleo de soja, R$5. Aí você tem o óleo de girassol, vamos dizer, R$10, mesmo volume. Aí você tá. E às vezes a pessoa compra, porque esse é de girassol. Aí fica girassol né? Tem que ser melhor. Tem que ser melhor, né? É o dobro do preço, mais um motivo para ele ser melhor. Aí você diz, não pode fritar. Não é que não pode, né, gente? Tudo pode, mas não deve, não é indicado. Por que não é indicado? Porque ele tem um perfil, né? É uma explicação bem química. Eu vou tentar traduzir isso para uma linguagem, né, mais acessível para todo mundo. Você vai conseguir. Você é professora. Mas, pois lembra que eu falei que o óleo, a maior parte dos óleos, né, é composto desses 98% da composição, são os famosos triglicérides. Isso. Esses triglicérides, né, eles são compostos, né, por ácidos graxos, que são os famosos ácidos graxos saturados. Isso. E monoinsaturados e poliinsaturados. Né? Então tem a ver quimicamente com
a Não, mas daqui a pouco você vai presença... especificar isso aí. tem a ver Segue que- por aí, mas depois a gente volta, né, nesse tipo de classificação. Isso, exatamente. Então, eles são formados, esses triglicérides, né, que são os triacilgliceróis, mas mais conhecidos como triglicérides, eles são formados por uma combinação. Então, é uma molécula, né, quimicamente falando, é uma molécula do grupo de álcool, que é o glicerol, e ligada nessa molécula existem sempre 3 ácidos graxos. E aí é uma combinação característica de cada tipo de óleo. O azeite de oliva, por exemplo, ele tem, em sua maior quantidade em termos de ácidos graxos, o famoso ácido graxo monoinsaturado, que tem efeito muito importante, né, na saúde, assim como os outros também, mas um efeito super reconhecido de, né, redução de risco para doença cardiovascular, né, cardioprotetor, enfim. E eles são formados, o azeite é formado predominantemente desse tipo de ácido graxo. Então, E esse tipo de... o óleo não deve ser visto, a gordura não deve ser visto como vilão, como o ácido graxo também não. Não, de jeito nenhum. Tá. De Então jeito siga. nenhum. A gente precisa, Porque a gente inclusive... pensa, graxo, gordura Não, faz mal. não, é porque chama ácido graxo, que é o nome do composto químico ali, é ácido graxo mesmo. E aí a gente tem 3 tipos, que é o saturado, o monoinsaturado e o poliinsaturado, né? O saturado é aquele que aí sim, quando a gente consome em grandes quantidades, acima, né, do que se recomenda adequado, esse sim é prejudicial. Não que os outros não sejam, mas os insaturados, né, o mono e o outro, que é o poliinsaturado, né, eles são melhores para a saúde, evidentemente. Mas olha só, entre o monoinsaturado e o poliinsaturado, tá, a gente não pode consumir muito ácido graxo poliinsaturado. O que é poliinsaturado, né? Quimicamente falando, né, a estrutura do ácido graxo, né, dos insaturados, eles possuem lá duplas ligações, né, entre os seus componentes químicos. Tá. O monoinsaturado possui uma única Por isso dupla que é ligação, monoinsaturado. O poliinsaturado possui 2 ou mais, e a gente tem vários tipos de ácidos graxos poliinsaturados. Voltando para o aquecimento, os ácidos graxos monoinsaturados, eles são bastante estáveis, eles aguentam temperaturas elevadas. Sem se modificar. Sem formar compostos químicos indesejáveis para a gente. Os poliinsaturados, eles são muito instáveis. Eles, quando são submetidos a aquecimento, eles formam compostos, né, que são, falando de uma forma bem geral, compostos que aí sim são compostos ruins para a saúde. Que podem provocar o quê, por exemplo? Muitos desses compostos já são estudados porque eles podem ser consumidos junto com o alimento, eles podem ser absorvidos, né, a gente absorve, e muitos desses compostos, né, tem né, evidência, enfim, estudos pré-clínicos, in vitro, enfim, de que podem exercer alguma atividade cancerígena, entendeu? Então, assim, são compostos considerados, né, problemáticos para serem consumidos, tá? E os ácidos graxos insaturados, eles são mais suscetíveis à produção desses compostos. E o girassol e o milho são óleos muito mais ricos em poliinsaturados. Então, se você vai escolher um óleo para fritar, né, se você não tem o azeite, né, que depois a gente chega, eu tenho algumas recomendações para qual azeite frita e qual não frita, né? Embora todos sejam estáveis. É melhor você usar o soja, que é mais barato, é mais acessível para a população. E em termos de estabilidade, é muito melhor do que o milho e o girassol. Tem mais saturado. Não, ele continua tendo mais insaturado. Todo óleo vegetal, todo óleo, tá? Óleo, seja lá soja, canola, milho, girassol, azeite, ele sempre vai ter uma quantidade de insaturado, seja o mono e o poli, né, somados juntos, maior do que o saturado. Sim. Mas ele sempre vai ter, sempre. Diferentemente das gorduras, a gente já chega lá nas gorduras. Banha, manteiga, aí esses têm mais saturado, entendeu? Mas ele sempre vai ter menor quantidade de saturado e mais de insaturado. O óleo de soja, ele tem uma proporção de monoinsaturado e poliinsaturado, né, que garante, né, no geral, em associação com outros né, componentes dele também, uma estabilidade melhor no momento da fritura, né, que é o procedimento culinário que a gente, né,
usa e que tem alta temperatura, enfim. Eu estou tendo eu fiz uma associação em que o cérebro da gente, às vezes ele é inquieto, né? Aí eu fico tentando me situar para entender melhor o que você está dizendo. Aí eu fiquei me lembrando de um professor meu chamado José Rosenberg, que já nos deixou, mas foi no livro dele que eu me desenvolvi como um especialista em tabaco, né? Ele escreveu um livro chamado Tabagismo, um problema de saúde pública. E aí ele fala que a fumaça que a gente inala quando fuma um cigarro, ela tem um determinado tipo de... Ali, na fumaça não, o produto em si, o papel do cigarro, o fumo que está ali, ele traz agrotóxico lá da lavoura e fica ali naquele fumo picado. Tem inseticida, que quando a folha é colhida vai para um galpão para secar, se não puser inseticida também dá, uns bichos lá vão mexer com a folha. Então tem agrotóxico, tem inseticida. Mas ele diz o seguinte: quando você fuma, a brasa, a ponta do cigarro, ela vai de 800 a 1.200 graus Celsius. E isso gera um calor, né? E esse calor pode fazer duas coisas com as substâncias que estão ali. Juntar duas substâncias e fazer uma terceira, e às vezes a cancerígena é essa terceira que foi formada pela junção das duas, por causa do calor, e o nome que se dá a isso seria pirossíntese. E tem um outro mecanismo também chamado pirólise, que é o mesmo calor, quebra uma substância e transforma essa substância em duas, e às vezes uma das duas é que vai ser cancerígena. Aquela integrada ali não tinha o poder de gerar câncer, mas o calor fez elas quebrar e uma delas gera câncer. Por isso que o cigarro é o maior produtor de câncer que se conhece, né? Mais de 1/3 dos cânceres que estão hoje no mundo produzidos pelo fumo. Então, em parte, o que você... Vê se eu aprendi bem, professora. O que você está dizendo é que, sim, existem gorduras, existem óleos que têm essa questão de saturamento que pode quebrar isso e gerar uma substância, às vezes, que é a que vai fazer mal. Exatamente. No caso específico das gorduras, né, que a gente está falando de oxidação, essa é um processo de oxidação térmica, né? Então, existem o que a gente chama de produtos primários da oxidação. Então, isso acontece também, assim, é o aquecimento junto com o oxigênio também, que está ali, então essas reações. Então, a molécula de gordura que era estável, né, quando ela estava na sua forma original, quando ela sofre, né, a influência dessas ações, né, a ação física do calor, o oxigênio, enfim, então ela vai, né, sofrendo, perdendo elétrons, e ela vai ficando quimicamente instável, e ela precisa reagir com outras moléculas para se tornar estável novamente, que esses são os famosos radicais livres. E elas, quando dentro do nosso organismo, né, elas acabam reagindo com as nossas biomoléculas, com as nossas macromoléculas, né? Inclusive moléculas, né, de DNA, enfim, então assim, é muito, esse é que é o prejuízo, né, a gente consumir esses compostos que são esses radicais livres, né, porque são compostos instáveis, e além desses, né, os radicais livres, que são os compostos mais instáveis, que ficam procurando, né, quimicamente moléculas, né, para se estabilizar, e isso é, né, que gera o prejuízo, né, com o produto resultante disso é que é o prejuízo. E tem os compostos secundários da oxidação, que são compostos mais estáveis, que aí são outros compostos químicos, são compostos cíclicos, compostos, né, polares, enfim, e que também podem, né, é outro tipo de molécula, né, de íons conjugados, enfim, então são moléculas que não são moléculas saudáveis mais, né? São moléculas com ação ruim, prejudicial, né, para o organismo. Então a gente vai partir, só um instantinho, Geraldo, vamos partir para o segundo bloco, vamos fazer um intervalo. Tá. Mas eu queria voltar ao azeite. Por que está tão caro o azeite agora, então, de um ano para cá? Tem vários fatores que estão influenciando, mas um dos principais, assim, claro que a gente está vivendo, né, momentos de guerra, enfim, isso também acaba
evidentemente, eu não sou nenhuma especialista em custo, não vou conseguir nem, assim, 1% explicar. Mas existe uma grande, né, explicação, que é assim, o azeite, né, ele é muito instável em termos de safra, assim, né? Então tem ano, isso mundialmente falando, então tem ano que as safras são melhores, tem ano que as safras são piores, enfim. E a gente tem tá num momento, né, por conta das questões climáticas, né, em que as safras de azeite, elas não estão vindo, né, a produtividade vem caindo. A safra de azeitona, na verdade. De azeitona, né? Exatamente. A produção de oliva, né, principalmente na região ali do Mediterrâneo, que é de onde vem, né, a maior produção de azeitonas, que produz a maior concentração, maior quantidade de azeite no mundo, né, vem caindo, né, não é só isso, né, mas isso é uma grande questão. E a Espanha, né, está muito em crise na produção de azeite. A Espanha é o principal produtor de azeite do mundo, assim, eles produzem azeite para vender para o mundo todo. Então, um volume muito grande. E a Grécia? E a Grécia produz também, né? Não chega nem perto. Não. Para vocês terem uma ideia, os 3 principais produtores de azeite mundiais Espanha sempre, nunca ninguém consegue nem chegar na Espanha, né? E aí o segundo e o terceiro lugar ficam oscilando, Itália, Grécia, né? E, enfim, são os 3 principais, assim, né? Espanha, Itália e Grécia. Espanha, né, produz, assim, quando está produzindo bom, produz, assim, mais de 1 milhão de toneladas, né, de azeite por ano. Os outros, né, o segundo lugar, que vem depois, produzem, aí depende muito da safra, mas vamos lá, numa média... 1 milhão. 1 milhão de toneladas. Tá. Aí Itália e Grécia ficam lá variando entre o segundo e terceiro lugar, 500 mil toneladas, 300 mil, 600 mil, depende muito Se da... somar os dois não dá a Espanha, né? A Espanha produz muito, muito, muito azeite. E está em crise, assim como todo mundo está em crise. Só que Espanha em crise tem um impacto, em crise de produção, tem um impacto muito grande, assim, né? Então... E aí o preço sobe. Aí é um dos motivos aí. É um dos motivos, exatamente. Então nós vamos fazer um intervalo. O Geraldo vai escolher uma música sobre cigarro. Né? É sempre sobre cigarro. Depois a gente volta com Canola, hein, Geraldo? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado com a convidada Lília Zago, nutricionista, professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Instituto de Nutrição desta universidade. E nós hoje estamos conversando sobre as gorduras, os óleos, azeites, e ainda temos que falar algumas coisas sobre manteiga, né? E eu fiz uma menção no início do programa, já que ela fez a pós-graduação dela na Unicamp. Eu fiz a menção a um grande amigo meu, Luiz Carlos Dias, que se destacou durante a pandemia do SARS-CoV-2 por tentar botar alguma racionalidade nas explicações. Eu não sei se todos se recordam, não faz tanto tempo, a campanha contra as vacinas que foi feita por grupos organizados e muito bem organizados e usando as redes sociais, gerando uma dúvida na população, e o Luiz Carlos Dias foi um desses baluartes de informar bem a população. E ele está lançando um livro agora, em junho, cujo título tem tudo a ver com isso que eu acabei de dizer. O título do livro é Não há mundo seguro sem ciência. Vou repetir. Não há mundo seguro sem ciência. E aí o título é completado com a luta de um cientista. O Luiz Carlos Dias é um cientista, é um pesquisador, como a nossa convidada de hoje, só que em outra linha. Ele é do Departamento de Química, ele é eu acho que se chama Sociedade Brasileira da Ciência, eu não sei se está correto o nome, mas ele é um pesquisador e um cientista, e ele contribuiu muito, certamente salvou milhares de brasileiros de tomarem decisões equivocadas, com receio de virarem jacaré, ou das mulheres falarem fino depois de tomar vacina, uma série de absurdos que a gente foi obrigado a conviver durante a condução desse processo. Então está aí a lembrança, Luiz Carlos Dias, um grande abraço. Não há mundo seguro sem ciência. Há mundo seguro sem ciência, Não há mundo Lília? seguro sem ciência, definitivamente. Você que é também uma cientista. Então, o Geraldo levantou uma questão que já tinha me vindo também, já, se não me engano, em um outro programa, que é a história do óleo de canola, né? O que é esse óleo de canola? Óleo de canola, famoso. Custa caríssimo também. As pessoas, às vezes, muitas famílias fazem esforço para comprar, porque houve, né, um certo estímulo de consumo desse óleo. Por que houve um certo estímulo, né, de consumo desse óleo, e é o que faz com que, né, algumas pessoas indiquem, é porque ele tem uma quantidade de ácido graxo monoinsaturado muito grande. Sim. Muito mais do que poliinsaturado. Então tem a ver com aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Ele tem uma quantidade de monoinsaturado muito parecida com a do azeite, né? Mas é só isso que ele é parecido com o azeite. É só porque ele tem uma quantidade de monoinsaturado grande. Mas o que é o canola, né? Porque às vezes os meus estudantes também ficam surpresos, né, quando eu explico, enfim, porque eles me perguntam, professor, o que é a canola? Porque a soja, a gente sabe de onde vem, da soja, vem do milho, vem do girassol, vem da azeitona, mas e a canola é o quê? Não existe a canola, né? Porque esse nome, canola, né, na verdade, é uma sigla, né? É uma sigla para uma sigla para identificar, né, esse óleo, que é um óleo proveniente, né, de uma planta, claro, tá? Mas uma planta que foi, né, sofreu modificações genéticas, não é transgenia não, mas sofreu modificações genéticas para ficar comestível. E que planta é essa? É a colza. Né? Esse óleo ele é extraído da semente de colza, que é C-O-L-S-A? C-O-L-Z-A, colza, que é uma brássica, né, produzida. Hoje ela é, né, produzida. É o grupo, né? O grupo botânico, digamos assim, a que pertence, né, à colza. E hoje em dia ela é produzida, né, mundialmente. Canadá produz bastante, Japão, Estados Unidos, enfim. E essa planta, né, se extraía o óleo dessa planta, né, dessa colza, da semente dessa planta, só que ele era um óleo não comestível, porque ele era um óleo que tinha uma quantidade de um ácido graxo, né, que se chama ácido erúcico, que é extremamente tóxico, tá? Então era um óleo que não era comestível, ele só era utilizado para, né, para outros fins, para acender lamparina,
fazer tinta, enfim, ele tinha outros fins, porque ele não era comestível. Na década de 70, uns pesquisadores canadenses modificaram essa planta no sentido de reduzir o teor desse ácido erússico, que é tóxico, a ponto de ser seguro para o consumo humano. Então, hoje em dia, o óleo de canola, que é o óleo da semente de colza, tem uma quantidade de erússico bem menor, mas ele ainda está lá presente no óleo, mas uma quantidade bem menor, considerada, né, segura para consumo. E aí, por conta, né, porque foram pesquisadores canadenses, né, que desenvolveram essa planta e extraíram esse óleo agora comestível. Então, canola vem daí, é a sigla do inglês, né, K-A-N, né, can, de canadense, né, de Canadá. Então, é Canadian Oil, de óleo, do inglês oil, low acid, né, que tem uma quantidade... Por isso é o LA no final. Por isso o LA no final, né, que é de low acid, que tem uma quantidade de baixa de ácido, mas que tipo de ácido? Desse ácido erússico, que é um ácido tóxico. Então, por isso que, né... Mas os outros não têm esse ácido. Não, essa é uma característica dessa planta. O fato deles dizerem que esse óleo tem baixa quantidade não quer dizer que ele é melhor do que o outro, porque o outro não tinha quantidade nenhuma do ácido erússico. Eu, particularmente, aí eu tô dando minha opinião, assim, que é o que eu falo, assim, para os meus estudantes, e né, quando eu estou dando em aula, e para quem eu estou conversando, assim, que pede minha opinião, tanto de nutricionista como, né, de cientista também, né, digamos assim, eu prefiro consumir outros óleos e recomendar outros óleos que são mais acessíveis para a população. Não estou nem falando do azeite, vamos até tirar o azeite dessa discussão. Porque não justifica você gastar, né, um dinheiro enorme, né, para comprar um óleo de canola só porque ele tem uma quantidade de ácido graxo monoinsaturado maior, tá? Sendo que também ele tem outras questões, né? Então eu prefiro consumir o óleo de soja, recomendar o óleo de soja, do que o óleo de canola, né? Então eu acho que... Agora, nós falamos em cocção, quer dizer, o uso lá na fritura, enfim, botar no forno. E na salada, quando você... Outro dia eu fui eu vou em restaurantes e aí eu peço azeite para botar na salada. Mas às vezes eu fico com a desconfiança que o dono do restaurante tirou o azeite que tinha lá, ou quando acabou, e botou uma... Muitos fazem isso. Muitos fazem isso, né? Aí outro dia eu vi um restaurante mais humilde, sem nenhuma pretensão, apesar de ser no Leblon, que é um bairro mais enriquecido aqui na cidade, mas ele usava um produto que vende na farmácia daquela forma mesmo, não havia ali nenhum escamoteamento. Era aquele azeite que tem uma mistura de um pouco de azeite e um pouco de óleo. E aí ele usava para as pessoas colocarem na comida mesmo, diretamente na comida. Aí eu te pergunto isso, a questão de tomá-lo puro, você sugere que a gente coloque na salada óleo de soja jamais, o óleo de soja pode colocar na salada? Azeite ou esse azeite com óleo? Olha, assim, vai tomar puro. Vai comer puro, para né? comer puro, assim, pode tudo, né? Mas assim, eu recomendo, se você for fazer, se você não tem o azeite e nem o azeite composto, que é esse óleo composto, e vai colocar só óleo de soja, aí eu acho que não precisa colocar na salada. Não é que não pode. Sim. Pode, só que aí você vai estar consumindo gordura só, entendeu? E aí você tem o óleo... Não tem o benefício do azeite. Não tem o benefício do azeite, não tem gosto de nada. Então você não vai estar atribuindo um gosto ali, um sabor, né, específico. E você vai estar consumindo óleo de soja de outras fontes. Então você fez o arroz com óleo de soja, o feijão com óleo de soja, a carne, tem as gorduras provenientes. No final do dia tem uma quantidade grande. Então você não precisa aumentar o seu consumo energético do dia, né, desnecessariamente colocando óleo de soja na salada. Uma coisa que se faz muito em salada também é colocar maionese. O que é composto da maionese? Que tipo de óleo tem ali? Então, geralmente a maionese é feita com algum óleo, ou é óleo de soja, ou é óleo de girassol, óleo de milho. Sim. A maionese é uma emulsão, né, geralmente feita com ovos e, né, artesanal, digamos assim, né, aquela que a gente
Eu nunca consegui antigamente fazer. Eu nunca consegui dar o ponto muito, da maionese é em casa. É difícil, não é fácil, porque é difícil, né? Você tem que fazer a emulsão. Então, são ovos e óleo, né? Você faz a emulsão e a composição do ovo, ela é propícia para essa emulsão quando a gente está agitando, né? Porque na gema do ovo, né, tem um composto, né, que faz parte da composição ali da gema do ovo, que tem ação emulsificante, que é a lectina, né? Então, por isso que, né, a ação, por isso que você tem que colocar o óleo também mexendo, porque a ação mecânica, os componentes ali proteicos e lipídicos, né, do óleo, do ovo, faz com que, né, vire essa emulsão. Então, é basicamente ovo, né, ovo e e óleo. A industrializada não, né? A industrializada já tem uma série de outros componentes que aí já é um ultraprocessado, né? E é diferente. Então, você está falando, se você for fazer a maionese em casa, você vai escolher o óleo, pode ser com azeite também. Pode ser com azeite também, com certeza. E aí você vai bater de uma certa maneira, deve ter tutorial no YouTube que ensina a fazer isso, mas então você está dizendo que isso é só isso. Esses dois ingredientes, artesanalmente, azeite e ovo. Mas eu só tenho medo de dizer que maionese artesanal, recomendar a maionese artesanal caseira, porque é feita com ovo cru, né? Aí ovo cru, né? Nutricionista sempre tem medo de recomendar ovo cru, né? Cru, exatamente. Porque tem algumas preparações, assim, do ponto de vista da culinária, né? Da arte de cozinhar, no campo da gastronomia, enfim, tem muitas preparações clássicas, né? Que são feitas com ovos crus. Maionese é uma delas. Por quê? Você disse que podem ter bactérias ali naquele salmonela, ovo. Contaminação por salmonela, né? E aí consumir cru realmente não é indicado. Embora, né, exista muitos pratos, né, muitas receitas que leva o cru. Mas aí fica por conta e risco de quem quiser consumir. Quer dizer que a nutricionista tem medo do ovo cru. Não, medo do ovo cru não, que eu adoro um ovinho de gema mole, Sei. né? Porque ovinho de gema mole, assim, mas aí eu assumo o risco de comer o ovinho de gema mole. Tá bom. Mas eu não recomendo que ninguém coma ovo de gema mole. Isso. Faz a gema ficar durinha lá para matar toda a salmonela que tem lá. Antes da gente falar na manteiga, já que a gente está na gordura, fala lá da banha da minha avó. E teve também um nosso mandou um comentário sobre isso que eu vou procurar ali. Mas minha avó usava banha de porco. Por que caiu em desuso, mas ainda vende em supermercado? Vende, é uma questão cultural, não é uma questão de hábito. Porque hoje em dia, e o que eu acho interessante hoje em dia é que assim, tem uma certa moda aí, né, de voltar a cozinhar com banha, né? Aí as pessoas virou moda. Virou? Não, agora eu nunca cozinhei com banha, não sei. Por quê? Porque assim, as pessoas fazem uma associação. Porque antigamente todo mundo cozinhava com banha. Antigamente é que era bom. Né? Antigamente que era bom. As pessoas, elas eram menos doentes do que hoje e elas comiam banha. Então, acho que deve ser a banha, mas não é isso, né, gente? Era todo um contexto. Sim. Primeiro que as pessoas eram mais ativas, né, fisicamente. Então, assim, não dá para você voltar a cozinhar com banha se você é sedentário. Sim. Tem uma vida super estressante, trabalha sentado o dia inteiro no computador, né? Então, assim, é outro estilo de vida. Então, não faz sentido, assim, né? Você voltar e atribuir essa saudabilidade maior das pessoas de antigamente a banha. Não é isso, entendeu? Então porque a banha é uma gordura, né, bastante saturada, né? Uma gordura, é por isso que ela é dura. Aliás, é bem importante isso, porque o tema do programa, né, óleos e gorduras, né? Tipo, qual a diferença, né, de óleo e gordura? Geralmente a gente chama de óleo os óleos vegetais que têm aquela característica física líquida, né, a temperatura ambiente e tudo mais. As gorduras, né, a gente atribui mais esse nome gordura àquelas que são sólidas. Então, a banha, a manteiga, a margarina, exatamente. O que faz com que elas, né, sejam assim, tenham essa característica? Justamente a maior quantidade de ácidos graxos saturados em relação aos outros ácidos graxos, né, o monoinsaturado e o poliinsaturado. Por isso que elas são assim, firmes, né? Mais firmes, tá? E mais saudáveis, então, pelo visto? Não são mais saudáveis. Pelo né? fato de ter menos... Porque elas têm mais saturada. A gordura saturada,
essa gordura, assim, ela é muito fácil da gente consumir em excesso, principalmente se a gente consome muita carne vermelha, né, muita, porque aí essas carnes, né, carne bovina, né, elas são carne de porco, carne de boi, enfim, a parte gordurosa, né, dessas carnes tem bastante ácido graxo saturado, né? Então, e aí os ácidos graxos saturados, sim, são reconhecidamente prejudiciais quando consumidos em excesso, né? Tanto é que a nossa recomendação de consumo de saturado é, de fato, menor do que o poliinsaturado, do que o monoinsaturado e o que o poliinsaturado, né? Então, em termos percentuais, por exemplo, de toda a caloria que você come no dia, né, recomenda-se que não ultrapasse 7% de saturada, que não ultrapasse 10% de poliinsaturada e que não ultrapasse 20% de monoinsaturada. Então, assim, o ideal é consumir... Eu vou botar no texto, quando eu reeditar o programa, eu vou botar essa legenda. Então, assim, traduzindo esses números, assim, para recomendação. Então, é bem, no geralzão, assim... É recomendável que você tenha como hábito, né, consumir um óleo que tenha realmente mais monoinsaturado do que poliinsaturado, do que saturado. Entendeu? Então, as gorduras saturadas, de fato, são prejudiciais, né, quando consumidas em excesso. Azeite, tá? Em primeiro lugar? Azeite em primeiro lugar, mas tirando essa questão do custo, né, gente? A questão do custo, azeite, de fato... azeite virgem e extra virgem. Exatamente. Aí chegamos nesse ponto, a gente pode até voltar, desculpa, a questão da salada. Que eu falei assim, você não vai falar assim, professora, nutricionista não recomendou colocar óleo na salada. Assim, o óleo de soja, mas não é que não pode. Se quiser, pode. Não vai acrescentar nada. Não vai acrescentar em nada. Não tem gosto. Não tem gosto. Né? Só vai acrescentar... O azeite tem. O azeite é saboroso. O óleo de soja na salada só vai acrescentar mais gordura no seu dia. E aí não precisa. Não precisa, entendeu? Agora, o azeite sim, porque o azeite você acrescenta gosto, né, sabor... E você consome aqueles compostos, aqueles 2% lá de ação antioxidante, anti-inflamatória, que faz diferença na sua dieta, com certeza. Nesse caso, um azeite extra virgem tem muito mais destes compostos, que são os compostos funcionais, do que o virgem. Isso é um fato. Tá? Então, assim, uma recomendação que eu sempre faço, assim, se você comprou um azeite de oliva extra virgem, ainda mais nos dias de hoje, não usa ele só para cozinhar, guarda ele para usar na salada. Porque aí você tem o benefício do sabor característico do azeite, porque o azeite tem um sabor característico, né? E ainda tem os benefícios desses compostos. Tá? Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, que eu gosto de comer um pãozinho assim, se tiver torradinho, eu boto azeite. Eu gosto mais até do que botar manteiga. Vamos falar um pouquinho da manteiga? Sim. E aí você me diz se vale a pena, além de usar na salada, se pode usá-lo como manteiga também. Sim. Porque a gente se habituou, né, a não comer pão puro, né? Eu acho que é um hábito. Não sei se era necessário lá atrás botar manteiga no pão. Mas virou, eu culturalmente não me lembro. Eu só mesmo quando eu estou com muita fome... Quer dizer, não dá tempo de... Eu trabalho em Caxias, tem uma padaria boa lá e moro do Leblon. Toda quinta-feira eu faço esse trajeto, ida e volta. E às vezes no caminho eu vou comendo pão puro. É a única lembrança que eu faço. Fala então o que é a manteiga, essencialmente. O que é a manteiga e o que é a margarina? A manteiga, assim, eu sou uma super defensora de manteiga. Assim, eu gosto muito de manteiga. Do gosto da manteiga. E da propriedade como funcionalidade. Porque o que é a manteiga? A manteiga é a gordura do leite. Né? É um produto derivado do leite. Então, é um produto lácteo que, em sua maior parte, em termos de composição, é formada por gordura. 80% da composição da manteiga é gordura. E tem bastante gordura saturada. Né? E quando a gente fala de alimento de origem animal, que é o caso da banha também, aí a gente também tem colesterol junto, né? Essa foi a grande questão da manteiga. Né? Por isso que, num determinado ponto da vida, isso foi na final da década de 50, 60, enfim, né? Que quando... Eu sou de 55, por isso que eu disse que eu me lembrava da entrada da margarina. Então, eu acho que, se não me engano, foi em 1959, a primeira margarina no Brasil. E ela veio com essa proposta. Ela veio... o nome, não?
É delícia. Delícia. Aqui não podemos Pode fazer. falar. Não podemos fazer. Não, aqui não tem isso, não. A Eu não rádio tenho comunitária certeza. não pode ter jabá, não tem patrocínio. A lei não permite. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é essa marca aí, Delícia, que foi a primeira margarina. Porque depois tivemos outras, assim, a líder do mercado, digamos assim, ela não foi a pioneira, não. Acho que ela veio depois. A Cleibon? Que é a da Lever, da Gessi Lever. Era Cleibon? Agora eu não lembro se era Cleibon, mas eu acho que. Será que era? Não me lembro, porque a Cleibon tinha um nome forte, né? Então, mas acho que foi Até a hoje. Delícia. Acho que a primeira foi. E deve ter sido assim, a final da década de 50, início da década de 60. E a ela ideia veio... era que ela teria menos o quê? Então, aí ela veio com essa proposta de substituir A uma manteiga. gordura animal da dieta, né, Ah. que era a manteiga proveniente do leite, para reduzir o consumo de colesterol, né, gordura saturada e colesterol, principalmente. Então, ela veio como uma opção mais saudável, né, entre aspas, para poder tirar da dieta as fontes de gorduras animais e substituir pela de gordura vegetal, porque a margarina ela é feita a partir de óleos vegetais e muito óleo de girassol, óleo de milho. Daí depende, é uma combinação, né, de óleos vegetais. Então, ela veio como um produto para diminuir o consumo de ácidos graxos saturados, de colesterol, para aumentar o consumo de ácidos graxos poliinsaturados, né, que proveniente desses óleos vegetais, que eram as matrizes ali para se preparar a margarina, né? Só que aí, margarina, assim, tecnologicamente falando, para ela ter uma característica, porque aí tinha que ser um produto que fosse igual à manteiga de Sim. cor, textura, sabor. E aí a indústria de alimentos, né, tem que fazer um trabalho muito Aquilo virar um forte creme ali, depois. né, um creme pastosinho, que tivesse o sabor muito próximo com o sabor da manteiga. Então, a margarina é um produto ultraprocessado, que é o produto que mais tem aditivo alimentar. Porque precisa Eu me ter. lembro que uma vez me disseram que a margarina seria um isopor cremoso. Margarina é totalmente supérfluo, assim. Esse produto é um produto que, com certeza, eu falo para todo mundo, não comprem, não consumam. Nem como fritura, nem como Não. nada, botar no Nem empadão. como fritura, é manteiga usa mesmo. manteiga e banha. Aí, na culinária, para fazer torta, né, empadão, massa de torta, molhos, aí você usa banha e manteiga, não tem problema. A não ser que seja um caso assim muito específico de problema de perfil lipídico sanguíneo muito grave, né? Tem assim, a pessoa tem um colesterol altíssimo, a pessoa tem, se a pessoa tem Insuficiência problema coronariana com dislipidemia. Dislipidemia grave, muito fator de risco para doença cardíaca. Aí não, aí é melhor evitar mesmo. Mas aí não é que tem que consumir a margarina, não. Aí não come nem a manteiga, nem a banha e nem a margarina, entendeu? Mas aí pode comer requeijão, porque olha só... É melhor do que a margarina, com certeza. Tudo é melhor do que a margarina, né? Porque a manteiga tu bota no pão assim, nossa, alegre. A margarina tu bota no pão assim, tipo assim, vou não quebrar deve um botar galho. no pão, esquece isso. Esquece, então... Não compra mais. Requeijão. O requeijão sim, pode. É que o requeijão é outro produto, né? Requeijão aí ele já é mais proteico. E requeijão também tem que tomar cuidado. Tem uns requeijões vendidos aí no mercado que não são requeijões, né? São bem ultraprocessados, assim, que não tem... Porque requeijão é um queijo, né? Originalmente, assim, o requeijão de verdade é um queijo cremoso. E aí tudo bem passar no pão o queijinho cremoso, entendeu? Mas, assim, tem muito requeijão aí que é basicamente só amido, né? Não tem... Em termos que é de carboidrato. sabor, o que você vê de diferença fazer uma fritura com banha ou com óleo de soja? Então, eu particularmente... Eu não me lembro mais como é que é o sabor da banha. É bem característico. Fernando McIntyre, espero que esteja satisfazendo aí a sua dúvida, que ele fez uma pergunta, óleo de soja ou banha? Bom, em termos nutricionais, óleo de soja. Óleo de soja. Em termos nutricionais. A banha dá Então, um sabor agora, diferente? de fato, a banha, para quem gosta de banha, né, é que eu particularmente, porque ela tem um sabor característico, assim, né? Tem um sabor mais forte. Você sente, assim, o famoso gosto de gordura. Quando você fala, tá com gosto de gordura, quando você cozinha com banha, você sente, né? Então, tem gente que gosta gosta disso. Então, assim, para quem gosta disso, não abre mão, tudo bem, faz um equilíbrio, não precisa ser todo dia, né? Tem lá a sua banha, enfim, não precisa ser todo dia, mas
Agora, o óleo de soja não, né? O óleo de soja não vai dar gosto nenhum na comida. E fora que quando a gente cozinha com a banha, com a gordura, ou com a manteiga, ou com a banha, dá outra textura para a comida fica mais suculenta, né? Fica mais, a textura fica mais macia, derrete mais na boca, dependendo mesmo? Ela tem essa propriedade. E aí são propriedades tecnológicas, assim, das gorduras, né? Por isso que elas são tão utilizadas, né? Por isso que os franceses comem muita manteiga. Porque, de fato, é uma gordura, e a gente, né, antigamente se cozinhava muito com banha, né? Tem gente que faz arroz com banha, feijão com banha, e as pessoas que gostam falam que é outro tipo de comida, né? Tem um sabor bem característico. Essas pessoas vão mais saborosas. Acham mais saborosas, exatamente. Nós estamos conversando aqui e me veio uma questão em que você, dentre das suas atividades como pesquisadora e aplicando na prática, você tem estudado muito a alimentação como um fator de redução do impacto das doenças crônicas não transmissíveis, né, que a gente citou aqui. Fala um pouquinho do que você já percebeu, assim, qual é esse impacto de uma alimentação com gordura inapropriada ou com ultraprocessados isso contribuir, né? Não é a causa, mas contribui para as doenças crônicas não transmissíveis que eu citei aqui, que hoje representam mais de 70% das causas de morte da humanidade. O que essas tuas pesquisas têm te levado? Então, a gente, assim, o nosso grupo, né, o grupo que eu participo e que eu colaboro, né, e coordeno algumas pesquisas, a gente não faz ensaios clínicos, né? Então a gente estuda a matriz, né, alimentar, olhando para esses compostos bioativos, né, dentro dessa matriz alimentar, né? Olhando para a matriz alimentar como um todo, né, mas estudando os efeitos desses compostos. Alimentar? O alimento em si. Né, o alimento em si, a matriz alimentar é difícil, né? É uma linguagem bem lá de dentro do laboratório. É o alimento. Sim. É o alimento. E a gente trabalha bastante, né, no meu caso, aí é o meu objeto de pesquisa. Eu trabalho muito com o desenvolvimento de novas receitas, né, de formulações em que a gente enriquece alguns alimentos, né, com ingredientes que são fontes desses compostos que têm ação antioxidante, ação anti-inflamatória, enfim. E a gente estuda, né, a composição desse alimento depois que a gente enriquece, para ver se a gente conseguiu enriquecer mesmo, né, esse alimento. Então, a gente trabalha, por exemplo, enriquecer um alimento que originalmente não tem compostos fenólicos que têm ação antioxidante com azeite de oliva, que é uma grande fonte de compostos fenólicos. Ou então com um subproduto, que é uma linha de pesquisa que a gente tem trabalhado bastante, que é incorporar, por exemplo, folha da oliveira. Né? Isso não seria ultraprocessado, apesar de você estar fazendo isso no laboratório, não tem essa... Isso não se encaixa no ultraprocessado. Isso é enriquecimento de um alimento que originalmente não tem aqueles componentes com um ingrediente que você sabe que tem, e depois você faz inúmeros testes para saber se você conseguiu incorporar de fato, se esses compostos não sofreram ação do processamento térmico, né, dos processamentos em si. A gente não desenvolve ultraprocessado, a gente desenvolve mais assim, mais alimento, né, focando mais nessa questão assim do artesanal, da possibilidade de fazer em casa, né, usando técnicas culinárias acessíveis para a população. A gente não é nada focado e voltado para a indústria, não tem aplicação. Tanto é que os nossos produtos, muitos nem vão ter aplicação industrial, né, porque não é essa a proposta. E aí a gente faz alguns testes, né, no laboratório, que são os testes pré-clínicos, né, testes in vitro, para saber se esses produtos exercem de fato a gente mimetiza, né? Assim, a gente depois avalia, né, usando os protocolos que existem para isso, qual é a atividade antioxidante daquele produto que a gente desenvolveu, né? A gente tem testes, né, em culturas de células cancerígenas, e que é uma colaboração que a gente faz com outros professores também. Tudo isso é um grupo, eu não faço nada disso sozinha. Então a gente colabora com... Você está dizendo que você pega células cancerígenas e coloca uns fenóis desses para ver se combate, é isso? Eu particularmente não faço isso. Vou citar o nome da professora Daniele Ferraz,
né, que trabalha com câncer, né, e eu colaboro muito com ela sim, a gente faz isso, a gente desenvolve, né, algum produto, né, existe essa possibilidade, né, desenvolve algum produto, aí a gente extrai o conjunto de compostos fenólicos desse produto que a gente enriqueceu por técnicas laboratoriais lá específicas para isso. E esse extrato de compostos fenólicos, né, a professora Daniele põe lá nas células cancerígenas, e aí ela estuda alguns tipos de câncer, né, e avalia a toxicidade nas células cancerígenas. Sim. Se mata, por exemplo, Se mata, por exemplo, as células. E a gente tem conseguido... Gente, a isso professora pode Daniele... ser um avanço então assim, extraordinário. são estudos pré-clínicos, que eu falei, assim, não significa que vai acontecer no humano. Tem alguma né? coisa assim com câncer de pulmão que você saiba? Não, de pulmão, não. Nunca, a gente... Não, deve ter, com certeza tem. Tá. Mas a gente não tem experiência, assim. A colaboração com a professora Daniele, a gente faz câncer de fígado, câncer de mama. Você podia depois fazer a ponte da gente trazer a professora aqui Sim, com uma com conversa. certeza. Acho Com que vai certeza, ser legal, porque é um campo, para mim, por exemplo, um campo totalmente com novo, certeza. que eu nem estava pensando nisso. A gente fala. A gente fala, por exemplo, de que a alimentação que não é legal pode levar a câncer. Mas você não fala que uma alimentação legal pode evitar o câncer. Exatamente. A gente não... Geraldo, você mencionou no primeiro bloco aí de trás da bancada, você mencionou do seu hábito nefasto de comer biscoito recheado com leitinho antes de dormir. Mas o leite é sem açúcar e é sem gordura. Sim, eu queria saber do biscoito recheado. Essas coisas ultraprocessadas tem um tipo de gordura que não diz, não está escrito, eu sou cheio de gordura. Mas quanto que tem de gordura num recheio desse de biscoito inocente, às vezes que vem com um bonequinho, e por exemplo, num pote de sorvete que tem pessoas, frequentemente o sexo feminino, que num momento de estresse, nutre uma paixão por aquele pote de sorvete e a colher, e fica tudo como se fosse uma pessoa só. Esse tipo de gordura que é açúcar pra caramba, Bastante açúcar. Como tem também no chocolate, não todos, mas... Que gorduras são essas? E outra coisa que a gente não mencionou do programa, e como eu disse, a gente vai ter que correr. Tinha um vilão chamado gordura trans, né? Sim, que é o da margarina. Era da margarina, agora não é mais, teoricamente não é mais, Foi mas já tem um novo vilão. De se colocar gordura trans no alimento, nos alimentos processados. Sim. O que era a gordura trans que tiraram da margarina, por exemplo? Era o que isso? Então, essa questão dos trans, né, esses produtos, hoje em dia é outro tipo de gordura, a gente já chega lá, mas o biscoito recheado, os sorvetes, enfim, e outros produtos ultraprocessados com grandes quantidades de gordura, eles tinham muito desse tipo de ácido graxo, que é o ácido graxo trans. Esses ácidos graxo trans, que isso não tinha sido falado aqui ainda. É um tipo de ácido graxo, né? Então, a gente tem o ácido graxo saturado, aí tem o monoinsaturado, o poliinsaturado e tem o trans. Esse trans da margarina, por que trans? Acho que porque isso assim, o isopor. Porque assim, na natureza, né, a maior parte das ligações dos componentes químicos dos ácidos graxos, quase que a maioria, quase que a totalidade, eles acontecem, é uma coisa bem química também, mas eles acontecem numa isomeria, que é a isomeria cis. Ácidos graxos com ligações nessa isomeria, que é essa isomeria trans, naturalmente é uma quantidade muito pequena, muito pequena. Então, o processo de obtenção da margarina, o processo tecnológico, industrial, faz, né, essa isomerização das ligações, que é o que é necessário para essa gordura, que originalmente, lembra que eu falei que ela é feita a partir de óleos vegetais, que são líquidos à temperatura ambiente? Então, esse processo, que é o processo de hidrogenação, tá, faz com que, né, em contribuição com outros fatores, a gordura hidrogenada, e faz uma isomeria na ligação química ali dos componentes e de cis para trans, entendeu? Então, esses ácidos graxos, né, da margarina, depois do processo tecnológico, em sua maior parte, são ácidos graxos trans, que tiveram...
Por que foi proibido? Porque eles são prejudiciais para a saúde. Eles são mais tóxicos, né, em termos de aumentar risco, né, coronário, enfim, do que os próprios ácidos graxos saturados. E o sorvete hoje tem o aí quê? Mudou. Que tipo de gordura? Aí mudou, porque aí né, houve aí, né, um movimento da indústria de alimentos porque precisava informar o consumidor, né, isso depois de muita luta, muito trabalho, que é muito difícil a gente conseguir fazer com que a informação chegue, né, no rótulo, não sei o quê, mas enfim, né, conseguiu-se, né, fazer com que os produtores tivessem que colocar no rótulo do alimento a quantidade de ácidos graxos trans que aquele produto tinha. E aí ficou muito ruim para eles, né? Porque aí o consumidor, sabendo do risco de consumir ácido graxo trans, sabendo que naquele produto tem um mundo de ácido graxo trans, ninguém vai comprar, né? E aí Ou então pelo menos ninguém deveria comprar. Mas, acho que alguém ainda continuaria comprando, mas a maior parte acha que, né? E aí então a indústria acabou mudando o processo de obtenção dessas gorduras hidrogenadas, né, da margarina, que é um outro processo químico, que é o processo de transesterificação. Então, pula essa porque não tem condições. Esse processo é um processo químico. Não tem como complementar essa pergunta. 1 minuto para você falar da importância de se comer mais peixe em relação à gordura. Exatamente. 1 minuto. Nem deu tempo Geraldo tá ali na marcação. Olha só, nem deu tempo da gente falar de um outro aspecto importantíssimo das gorduras, vamos agendar outro programa. Que são as fontes de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Opa, marcado. Você vai ver na tua agenda mas porque das datas. Mas isso aí é papo para outro programa inteiro mesmo, certo. Porque isso tem a ver com óleo e tem a ver com peixe, né? Peixes são grandes fontes de ácidos graxos ômega 3. Por isso que é importante que a gente consuma esses ácidos graxos na dieta, esses peixes na dieta. Vão ficar com gostinho de quero mais, inclusive o seu entrevistador também. Tá combinado, pode me chamar de novo. Minha mulher, por exemplo, paga uma fortuna por um pote de ômega 3 que vem não sei de onde, nos Estados Unidos, não precisa, cápsulas. Mas ela paga com o dinheiro dela, eu não interfiro. Tudo bem, né? Não tem problema. Mas não precisaria. Poderia substituir pelo peixe? Então, poderia, só que é uma questão complexa porque tem que comer com uma certa frequência, né? Tem que comer pelo menos... vai ficar para o próximo pelo menos programa. umas 3 vezes na semana tem que comer e tem que comer peixe que tem ômega 3, porque tem peixe que não tem. 3 frases para você encerrar o programa. De tudo que nós falamos, você tem mais 1 minuto para dizer assim, 3 frases que você recomendaria, se fosse assim, ó, seu filho te pede uma orientação, como eu devo me alimentar em relação a gorduras. 3 frases rápidas para aquela câmera ali. Tá. Bom, em primeiro lugar, a gente, né, tirar da nossa cabeça essa questão de que gordura é vilã. Então, assim, precisamos consumir óleos e gorduras na dieta. São fontes importantes de nutrientes e de compostos bioativos, né, que são os famosos alimentos funcionais, falamos sobre eles aqui, tá? Agora, é preciso cuidar da quantidade dessas gorduras, então não é para abusar, né, a gente tem que consumir, mas em excesso, né, de fato, essas gorduras elas fazem mal, elas devem estar presentes, né, mas a gente tem que ter ali, né, um consumo adequado delas, tá? E dar preferência para comida de verdade, né, gente? Então, assim, cozinhar em casa, né, usar as gorduras como ingrediente culinário, né, para poder fazer as preparações em casa. Então, sempre dá preferência para comida de verdade, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. A sua colega de trabalho fala uma frase muito boa que é descasque mais e desembale menos. É isso aí, Daniela Canela. A Dani Canela, super concorda, é isso aí, isso mesmo. Gente, muito obrigado pela tua vinda e já vamos agendar, talvez não hoje, mas eu te mando as datas para a gente fazer um programa sobre o peixe ômega 3 e qual foi a outra? Ômega 6, ômega 6 e ômega 3. Eu nem lembrava que existia ômega 6. Geraldo, obrigado. Ouvintes de agora e de futuro, divulguem esse programa para a rede de vocês. Mais gente precisa saber de com tudo certeza. Que essa mulher disse aqui hoje. Muito obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigada, igualmente.